Hoje recebendo o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, e participando também da entrevista o jornalista Walter Diogo, a quem eu peço que repita a pergunta que deixou no bloco anterior para o deputado Eduardo Cunha. Muito prazer, é muito bom para dar uma esclarecida nessa questão e nessa briga, né, entre os partidos. O senhor acha que ainda dá para fazer uma negociação? Porque eu acho que essa relação não foi bem discutida. E o senhor acha também que ainda é possível, salvar essa economia brasileira até o final desse ano? Porque o governo está acabando e o país não deslancha. O país está amarrado num crescimento de 1%. Então o senhor tem duas questões aí para saber se dá para negociar com o governo, inclusive pensando no próximo, para não ter grandes frustrações como está tendo agora. Olha, eu acho que em qualquer circunstância nós vamos ter que ter uma repactuação dessa aliança. Quando a gente fala repactuar, para deixar isso bem claro, não quer dizer ter cargos ou discutir que postos vão ser ocupados. Repactuar quer dizer a forma pela qual vai haver um governo junto. Ou seja, esse exemplo que eu dei no bloco anterior, esse decreto dos conselhos populares, é uma amostra que não se pode tomar uma atitude dessa sem consultar o seu principal parceiro para saber qual é a sua opinião. Acha que até porque, independente disso, nós vamos governar junto. Mandar projeto de lei para o Congresso para discutir. É a minha opinião, um projeto de lei. Mas não existem os conselhos, na verdade é só regulamentar a existência dos conselhos que já são reais? Não sei se esses conselhos são reais. Eu sei que na prática que se colocou ali foi muitas obrigações que não existiam. Mas eu nem quero entrar na meta desse debate. Você acha que essa magnada esquerda está se criando um governo bolivariano? Eu acho que o governo, eu acho que quis dar uma satisfação a uma base deles que cobrava isso e fizeram isso para dizer que estavam atendendo essa base. Você não acha que é uma contradição? Veja bem, a situação é a seguinte, a imprensa, a sociedade em geral, clama para que a população seja ouvida, para que as massas, os que estão em protesto nas ruas, tenham influência nas decisões governamentais. Essa decisão da presidente Dilma, em certa medida, não vai ao encontro do que as massas pedem? Depende, porque eles vão controlar. Amplia a participação popular nas decisões. Eu vou te responder isso sem perder o foco, que não falta acabar de responder o Walter. A verdade é o seguinte, uma coisa é eu escolher quem vai lá representar para dizer que é o representante da sociedade. Outra coisa é o parlamento que elegeu os seus representantes. Nós estamos lá para isso. Nós somos os representantes da sociedade. Se a sociedade não está satisfeita com a sua representação, ela vai ter a oportunidade de trocá-la agora em 5 de outubro. Agora, nós não vamos abrir mão que a nossa representação seja substituída por elementos do partido. Mas seria exatamente a substituição. É óbvio. Não, é óbvio. Você colocar um conselho popular para dizer qual é a política da Petrobras não tem o menor sentido. Mas não seria encaminhada depois, em última instância, para o Congresso? Não sei. Tem coisas que não são de atos do Poder Legislativo serem feitas. São atos administrativos que vão ser tomados, referendados por decisões de supostos conselhos populares, que nada mais vão ser que muitas vezes são sindicalistas ou partidários deles mesmos. Não dá para a gente aceitar isso, é inaceitável. Agora, não perdendo foco, a repactuação da aliança ela terá que ser feita. Agora, isso não quer dizer, volto a dizer, cargos, mas quero te dizer o seguinte, com relação à economia. A economia dificilmente vai ter uma mudança mais abrupta até a eleição, até porque o próprio processo eleitoral, ele inibe a economia. Porque muita gente vai esperar a decisão do processo para novos investimentos, muitas coisas que o governo tem que fazer não fará, premido pela própria eleição. Então nós vamos ficar, como a gente diz, em banho-maria até a eleição. Certamente depois da eleição alguma coisa vai acontecer, mas temos que ter em mente que nós somos também dependentes do cenário internacional. Não é só nós como atores que vamos conseguir mudar esse processo. O senhor acredita que, em alguma medida, a entrada do presidente Lula no processo eleitoral, não como candidato, mas como grande eleitor da presidente Dilma e do vice Michel Temer, possa mudar um pouco esse quadro? O fator Lula, como a gente usando o linguajar do mercado financeiro, já está precificado na pesquisa. Então, eu diria para você assim, todo mundo sabe que a presidente Dilma é candidata do ex-presidente Lula. Todo mundo sabe que é um governo de continuidade, supostamente seria. E na outra, o Lula podia dizer o seguinte, eu fiz, ela vai fazer melhor do que eu. Nessa, o Lula não vai poder dizer, é ela que vai ser julgada pelo que ela fez ou que não pôde fazê-lo. Então, é ela que vai ter que explicar a gestão, ela será contestada ou não pela gestão ou aplaudida, se obtiver o apoio para a reeleição. Não é mais o governo do Lula que estará em julgamento, e sim o governo dela. Então, eu não vejo como a entrada do Lula, a menos que ele assuma o papel de candidato, ele mesmo,
porque aí o julgamento não será mais do governo dela, e sim do governo dele. Se não for isso, eu não vejo que isso possa alterar. Deixa eu lhe fazer um questionamento aí. Quando o senhor fala em repactuação, o senhor está querendo definir o que vai ser o programa do próximo governo? Também. Porque não é um programa só feito pelo PT. Tanto que o PMDB, eu acho que ele quer fazer o programa do governo. Se você assistiu à convenção, você viu que a gente aprovou lá propostas de programa de governo do PMDB para fazerem parte da aliança. Dentre essas propostas, por exemplo, nós manifestamos a nossa defesa da mídia livre. Entre elas, contrário a qualquer regulação de mídia, como o PT quer colocar no seu programa de governo. Vou falar nesse assunto, eu queria tocar um pouco nesse assunto. O PMDB é contrário a qualquer regulação de conteúdo da mídia, ou contrário também a qualquer tipo de regulamentação sobre monopólio exercido por grupos de comunicação. Nós somos contra mexer com qualquer coisa. Se existe até mesmo a questão econômica. O que existe hoje na questão econômica, ela foi colocada por legislações existentes. Não foi colocada fora da legislação existente. Qualquer desculpa para mexer numa legislação, ela implicará em mexer em outra. Então o PMDB prefere não tratar essa legislação. Essa história de dizer vou mexer no monopólio, pode ser também... Como aconteceu na Argentina. É para tentar, na base de uma legislação doida, calar a boca de órgãos de comunicação. Clarim perdeu alguma força, que são contrários ao governo. O grupo Clarim na Argentina teve que, na verdade, ser redistribuído, ser dividido, fatiado. E é, digamos assim, a mentalidade que eles querem impor aqui. Se eles pudessem, por exemplo, olha que eu tenho divergências enormes com alguns grupos de comunicação, mas não é essa a maneira que a gente vai ter para enfrentar. E o senhor acha que tem que haver outro tipo de regulação na área econômica? Porque você está dizendo que tem que discutir melhor o programa econômico. O programa econômico hoje é só do PT. O PMDB só aprova, me parece. Não, o PMDB só aprova no Congresso. Não sou econômico, não. É tudo. É o programa social, é o programa político. Nem sabe o que está acontecendo. Nós nem sabemos. Nós não participamos da discussão prévia. Nós temos que ter uma repactuação de modo que o PMDB vai participar, até porque, na hipótese da reeleição da presidente Dilma, com quem ela vai governar que não seja o PMDB? No Congresso Nacional, não estou falando em cargos, não. Depois você colocou isso com um trauma aqui na minha cabeça. Eu estou falando congressualmente. Quem vai debater as propostas lá somos nós do PMDB que vamos ter que defender. Quando o PMDB não vota com o governo perde. Essa que é a verdade. O governo perde qualquer votação que o PMDB esteja contra o governo. Então, não tem sentido o governo querer governar com o PMDB, achando só porque deu o cargo de vice-presidente da República, que com isso nós somos obrigados a dizer sim a qualquer coisa. Não vamos. O PMDB é conhecido nacionalmente por ser uma federação de líderes regionais. Confederação, né? Confederação, digamos assim. Mas, em certo momento, o segundo mandato do presidente Lula, e até mesmo o primeiro mandato da presidente Dilma, logo no início, o PMDB parecia, de alguma maneira, unido em torno dessa aliança. Nesse momento, o PMDB se apresenta de novo à sociedade totalmente fragmentado. Uma parte aprova a reeleição da presidente Dilma, a outra parte apoia o Aécio, uma outra parte defende o distanciamento das candidaturas, que o PMDB não apoia nenhum tipo de nome. Uma outra parte é simpática a Eduardo Campos. Ou seja, o partido não volta a se apresentar com uma grande geleia real, uma grande frente que ninguém se entende. Mais do que isso, isso possibilita, de certa maneira, que o partido, em qualquer próximo governo, se apresente como um aliado, o fiador do novo governo. Ou seja, Ricardo, isso não é confuso, mas ao mesmo tempo isso também não é conveniente ao partido, já que ele não tem nenhuma direção nesse momento. Não existe um problema de conveniência. Você tem razão. Parcialmente nós conseguimos nos unirmos a todos nesse projeto de aliança quando começou em 2010 e efetivamente apoiamos a eleição da presidente Dilma. Depois houve uma fragmentação, sim, mas foi causada não por interesses difusos, como você está colocando, porque na prática se discutiu se você aprova ou não aprova a continuidade da aliança. Se você aprovasse que a aliança não ia continuar, entre aqueles que defendem não continuar, tinham opiniões divergentes, que uma iria se sobrepor, talvez ficasse em nenhuma candidatura. Isso não foi debatido. Então, quando você pega entre aqueles que não querem continuar a aliança, tem quem prefere o Aécio, quem prefere o Eduardo, quem não prefere ninguém, quem prefere o pastor Everaldo, tem de tudo. Então, o que vai acontecer? Você iria decidir se isso estivesse em decisão. Agora, isso não é por conveniência. Quem fragmentou essa aliança não fomos nós, foi o PT. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.